Olá, sou Davi Menezes, vamos dar continuidade ao nosso curso de WordPress. Ok? Falamos então de ferramentas na aula passada, certo? Aprendemos aí como usar as ferramentas disponíveis de importação e exportação, entre outras funcionalidades, tá certo? Agora a gente vai falar sobre as opções do nosso sistema, informações super úteis. Acredito que todo mundo estava querendo saber aí como configurar algumas configurações principais aí do nosso sistema. Vamos ver agora, por exemplo, na aba geral, para vocês entenderem por que é tão importante. Por quê? Porque vocês queriam alterar o título do site e não sabiam aonde. Então, é aqui, ó, no título do site. Vocês podem estar alterando o título aqui. É esse título que vai estar aparecendo. Por exemplo, veja, que quando você entra no site, na aba aparece o título do site, tá certo? Então é esse título que vai aparecer aqui. Isso aqui é um subtítulo padrão do WordPress. Se você quiser colocar o subtítulo do seu site que descreva o seu site, você pode estar fazendo aqui. Por quê? Porque os indexadores, quando você estiver publicando o seu site no Google, vai gostar de ler o que significa o seu site, tá certo? É um subtítulo. Então você pode colocar em poucas palavras o que o seu site significa, tá certo? Enquanto você não tiver isso definido, pense bem antes de divulgar isso no Google, certo? Configure bem o seu site antes de divulgar, ok? Para você não ter informações aí irrelevantes passadas para o seu cliente ou para os seus leitores, tá certo? Então vamos lá. O endereço de URL do seu site você coloca aí, o endereço do WordPress, tá certo? O endereço aqui você coloca a mesma coisa, por exemplo. Indique aqui se pretender que homepage do seu site esteja no outro diretório. Por exemplo, o endereço do WordPress ele vai ser o endereço do seu site. Porém, o endereço da URL ele pode ser outro, porque ele pode estar instalado no outro diretório, tá certo? Se ele estiver num outro diretório, você vai ter que indicar qual, ok? Por exemplo, ó, você pode, seja no outro diretório que não o diretório de instalação do WordPress. Se você quiser que o endereço seja outro, você vai ter que estar indicando qual é esse endereço, tá certo? Qual é o diretório. Veja que aqui você tem que colocar um e-mail. Uma dica importante é que se você utiliza algumas administradoras de hospedagem, por exemplo, ela pode não aceitar que você utilize, por exemplo, um e-mail pessoal que não seja arroba nome do seu site. Por quê? Por conta de usuários não utilizar o envio de e-mail erroneamente, ou seja, não vai estar podendo enviar e-mail através do seu servidor se for um e-mail pessoal. Ou seja, é provável que você não consiga enviar e-mail para os seus contatos se não tiver cadastrado aqui ou um e-mail do Gmail ou um e-mail cadastrado na sua hospedagem, ou seja, algum nome, arroba nome do seu site. Por quê? Porque alguns provedores de hospedagem proíbem você de enviar um e-mail que não seja com o e-mail do seu servidor, evitando que alguns usuários espertinhos consigam enviar e-mail usando a sua conta de servidor. Então, uma forma disso é que você configure um e-mail exatamente com o domínio do seu site. Isso garante que você está permitindo usar um e-mail a partir da plataforma de servidor dele, tá certo? Não é bem isso, mas é para garantir a segurança de envio de e-mail do servidor. Por exemplo, se alguém consegue enviar um programinha básico que envia e-mail, joga para o seu servidor e fica gerenciando o envio de e-mail através do seu servidor, ele vai barrar isso, né, porque não está cadastrado um e-mail válido, né, diretamente do seu provedor. Então tome cuidado com isso, façam teste antes de sair disparando e-mail para todo mundo aí. Faça teste, veja se a sua hospedagem permite a utilização de outros e-mails aqui, né? Porque aqui você está falando de e-mail do site, tá certo? Não é e-mail do usuário, e sim esse- e sim um e-mail geral do site, ou seja, esse e-mail aqui vai estar sendo usado como um e-mail padrão para notificações, tá certo? Aqui, assim como está descrito aqui, ó, este e-mail é apenas utilizado para fins administrativos, tais como a notificação de novos utilizadores, tá certo? Por exemplo, quando alguém
se cadastrar no seu site aí, vai ser enviado a este e-mail aqui a notificação, tá certo? Assim como outras notificações também que você pode estar pré-configurando. Membros. Quem pode ser membro do seu site? Qualquer pessoa pode se registrar? Se qualquer pessoa pode se registrar, você marca, tá certo? Mas, assim como eu falei antigamente, na parte de administração de usuário ou utilizadores, você pode estar dando permissões padrões para todo mundo que se registrar. Por exemplo, tome cuidado com isso, porque o usuário que você der permissão, essa permissão ele vai poder mexer com o seu sistema. Mas ele vai poder mexer assim com a permissão que você escolher. Ou seja, veja que como padrão ele vem como assinante. Por quê? Porque o assinante é o que tem a menor permissão possível no seu sistema. Ou seja, ele só vai receber. Tá certo? Eu falo mais sobre permissões no vídeo que eu falo sobre utilizadores. Caso você não tenha visto esse vídeo ainda, procure no seu CD, no DVD ou até mesmo pela área administrativa do curso que você estiver fazendo aí, o vídeo que fala sobre utilizadores, gerenciamento de usuário, tá certo? Lá você vai ter diversas dicas e sobre permissões do que cada tipo de usuário aqui pode fazer, tá certo? Se você não tem certeza sobre o que cada um faz, não altere isso, deixe como assinante, tá certo? Se tiver como administrador aqui, tome muito cuidado, porque se alguém se registrar no seu site como administrador, ele pode alterar tudo no seu site, ok? Então, pense bem, qualquer pessoa pode se registrar no seu site? Eu gosto de deixar como sim, né, dependendo do tipo de site. Porém, eu vou deixar ele como assinante, tá certo? Em outros sites eu gosto também de deixar como um autor. Todo mundo que se registrar pode ser um autor, pode criar conteúdo para o meu site, tá certo? Porque depois eu vou verificar o conteúdo que cada um criou para aprovar ou não. Então tudo vai depender da permissão que eu vou dar aqui. Uma pessoa se registrou, automaticamente vai receber essa permissão, tá certo? Qual é o seu fuso horário? Escolha o seu fuso horário aqui, né? O padrão, -3, ou dependendo de onde você estiver, escolha melhor. Escolha o seu formato de data. Por exemplo, eu gosto deste daqui porque é mais complexo e é mais compacto, é o mais utilizado. Esse aqui não ocupa muito espaço na tela, onde a gente pode ter um ganho aí em certos templates, porque ele não é muito comprido, tá certo? Ele obedece o padrão de dia, depois mês e depois ano, que é o padrão do Brasil. Por exemplo, nos Estados Unidos é o contrário, tá certo? Então você pode utilizar o padrão aí utilizado no Brasil, que é dia, mês e ano. Pode estar personalizando também, clicando aqui em personalização e deixando como você quiser. Lembrando que D maiúsculo, D minúsculo, tudo isso interfere também, tá certo? Se quiser permissões de formato de data, pode pesquisar aí no Google, tá certo? Que tem bastante informações a respeito nesse sentido. Formato de hora, você pode estar escolhendo aqui, ó, 5h30, 5h30am, 5h30 personalizado. Você pode estar colocando aqui, tá? Eu vou deixar assim. Você pode estar escolhendo assim também, tá certo? Vê aí qual que é a melhor coisa para você. Ou no minuto, ou assim, com a informação se é MCPM, tá certo? Veja o que é melhor para você. Faça testes e defina quando que a sua semana começa. Se é no domingo ou se é na segunda-feira. Dependendo do seu tipo de, de critério, a semana pode começar para você na segunda-feira. É claro que gramaticalmente, não sei se nem se gramaticalmente, mas regradamente a semana começa no domingo, tá certo? Você vai ter 7 dias, o domingo é o primeiro dia. Porém, você pode não ter o primeiro dia como um dia útil de trabalho. Então, se você quiser contar a sua segunda-feira como o primeiro dia, fica ao seu critério. Se você só quer colocar um outro dia aí como primeiro dia, fique ao seu critério. E guarde as alterações, ok? Feito todas as alterações, deixou tudo do jeito que você queria, clique em salvar. Ok, falamos então da guia geral. No próximo vídeo eu vou falar sobre a guia escrita. Um abraço e até o próximo vídeo.